Olha, quando a gente pensa em padre católico, o que vem na cabeça logo de cara? O celibato, né? Parece que essa regra sempre existiu, que é algo imutável, tão antigo quanto a própria igreja. Mas será que sempre foi assim? Pois é, a resposta talvez surpreenda muita gente. A verdade é que essa exigência do celibato, ela não é uma doutrina que veio, digamos, de cima. Na verdade, é o resultado de uma história bem longa e, olha, bem conturbada. E não foi uma decisão simples, não. Foi uma batalha de ideias que durou séculos e que expôs muitas tensões dentro da própria igreja. Uma disputa, sabe, com consequências humanas muito profundas e que, no fim das contas, ajudou a moldar o cristianismo do jeito que a gente conhece hoje. Então, para a gente entender essa história, a gente precisa voltar bastante no tempo. E eu digo bem antes do cristianismo. Essa ideia de que um sacerdote precisa ser puro e que essa pureza exige abstinência sexual, ela não nasceu na igreja, não. As raízes disso são, na verdade, muito mais antigas. É que em muitas culturas antigas existia essa crença de que o sexo, de alguma forma, manchava a pessoa, deixava ela impura para realizar rituais sagrados. Então, o que acontecia? Sacerdotes pagãos, muitas vezes, praticavam a abstinência ou, em casos extremos, até a castração. Tudo isso para serem vistos como mediadores puros, sabe? Uma ponte limpa entre as pessoas e os deuses. Olha só essa citação do poeta romano Tíbulo. Ela é um retrato perfeito da mentalidade da época. Fica claro como essa ideia de separar sexo e deveres sagrados já estava-se muito forte no mundo romano. E foi exatamente esse o ambiente cultural que a igreja, lá no seu comecinho, herdou e com o tempo acabou adaptando. Mas nos primeiros séculos da igreja, essa questão estava longe de ser um consenso. Longe mesmo. De um lado, você tinha um sínodo na Espanha ordenando a abstinência. Mas aí, no primeiro grande concílio da igreja, o de Nicéia, essa proposta foi rejeitada. E mais, existiam textos da época que defendiam abertamente o casamento dos padres. Isso mostra que o debate era quente e a questão estava, assim, totalmente em aberto. E essa falta de consenso inicial, ela não sumiu com o tempo, não. Muito pelo contrário. A coisa foi se aprofundando tanto que acabou levando a uma divisão fundamental entre as duas maiores vertentes do cristianismo. No Ocidente, a pressão pelo celibato só aumentava. A visão de figuras super influentes, como o Papa Gregório Magno, ficava cada vez mais rígida. Chega a ser chocante, né? A ordem dele era que os padres tratassem as esposas como inimigas em potencial. Isso diz muito sobre a desconfiança que estava crescendo em relação ao casamento e à sexualidade dentro do clero. Bom, enquanto Roma ia endurecendo a posição dela, o Oriente foi por um caminho totalmente diferente. No Sínodo Trulano, lá em 692, eles oficializaram: padres podiam sim se casar, desde que fosse antes da ordenação. E essa divergência, gente, se tornou uma das grandes, mais grandes mesmo, diferenças entre o que a gente conhece hoje como Igreja Católica Romana e Igreja Ortodoxa. Por séculos, a situação no Ocidente foi bem confusa, sabe? E muito contestada. Mas aí, na Idade Média, tivemos dois momentos que foram um divisor de águas. Eles transformaram o que era uma preferência pelo celibato em uma lei da Igreja, uma lei inquebrável. Foram dois momentos-chave, decisivos mesmo. Primeiro, em 1139, a Igreja não só proibiu, ela foi além. Declarou que os casamentos de padres que já eram padres eram inválidos. E depois, em 1563, no famoso Concílio de Trento, a porta se fechou de vez. A partir dali, homens casados não podiam mais virar padres. E pronto. A era do padre casado no catolicismo romano tinha oficialmente chegado ao fim. E para a gente ter uma ideia da mentalidade, basta olhar as palavras do próprio Papa Inocêncio II. Elas mostram bem a justificativa teológica da época. O casamento, veja só, mesmo para quem não era do clero, já era visto com uma certa suspeita. Agora, para um padre, era considerado uma impureza, algo que o tornava indigno de sequer tocar nas coisas sagradas. Só que impor essa lei não foi nada pacífico. A decisão de Roma não foi recebida com um amém, não. Pelo contrário, o que se seguiu foram séculos de uma resistência feroz que abalou a igreja até os seus alicerces. As consequências para as famílias dos padres foram brutais. Pensem só, as esposas que antes eram respeitadas na comunidade, de repente viraram concubinas, párias. Os filhos não podiam mais herdar nada, eram considerados infames. E as mulheres podiam até ser escravizadas. A lei não atingiu só os padres, ela simplesmente destruiu milhares de famílias. E os padres reagiram. E em muitos lugares, a reação foi violenta. Esses exemplos de Paris e de Rouen são prova disso.
Eles mostram que muitos clérigos não aceitaram calados a ordem de abandonar suas famílias. Não mesmo. Eles lutaram, arriscando seus cargos e, em muitos casos, até a própria vida. E claro, toda essa tensão acumulada uma hora ia explodir. E explodiu. A questão do celibato obrigatório foi um dos grandes estopins da reforma protestante. Para reformadores como Martinho Lutero, que, vale lembrar, era um ex-monge e se casou, defender o casamento dos clérigos era uma parte central do rompimento com Roma. Bom, a história poderia muito bem ter acabado aí, né? Com a igreja dividida e pronto. Mas a verdade é que mesmo dentro do catolicismo, esse debate histórico, ele está longe, mas muito longe de acabar. Olha esse número, é impressionante. Estima-se que hoje, no mundo todo, existam 80 mil padres católicos casados. 80 mil! Isso dá mais ou menos 20% de todo o clero. Muitos, claro, deixaram o ministério oficial, mas continuam se vendo como padres. E essa pressão por mudança, ela vem de dentro da própria igreja. Uma pesquisa lá nos anos 70 já mostrava isso. Quase 80% dos seminaristas, ou seja, os futuros padres, já eram a favor de tornar o celibato opcional ou, no mínimo, de discutir a possibilidade. Isso lá nos anos 70, hein? E isso tudo cria um contraste gigantesco, né? De um lado, a gente tem a política oficial do Vaticano, que diz que o celibato é inegociável, e do outro, a realidade. Milhares de pedidos de dispensa parados em Roma, padres que saem para casar e ficam sem nenhum apoio, e uma percepção geral, até entre os próprios padres, de que a regra é muito ignorada na prática. E as justificativas modernas para manter a regra às vezes são bem surpreendentes. Em 1979, o Papa João Paulo II chegou a argumentar que, se os padres se casassem, eles perderiam seu status especial, que eles deixariam de ser solicitados e populares. É uma defesa que parece ser muito mais sobre imagem pública do que sobre teologia, né? Então, no fim das contas, a história do celibato não é uma linha reta. É mais um ciclo, sabe? De debates, de imposições e de muita resistência. Começou lá com raízes pagãs, virou uma lei na Idade Média e hoje é um dilema moderno. A questão continua muito, muito viva. E isso nos leva à pergunta final. Essa batalha de 2000 anos, ela realmente chegou ao fim? Pelo que a história nos mostra, parece que ela está apenas em um novo capítulo.